Projeto político-pedagógico na perspectiva da diversidade. Projeto político. Quem trabalha em escola, quem está perto do chão da escola, sabe da importância do projeto político-pedagógico, conhecido também como PPP. Veja, projeto. O que quer dizer projeto? Uma projeção. Tudo na escola, tudo no educacional tem que ser projetado. A gente tem que visualizar aonde se quer chegar. Por que é projeto político? Porque político, na política, envolvem todos os seus partícipes. Então, para a decisão do projeto da escola, deve ter a participação dos pais, dos alunos, da comunidade, dos professores, dos funcionários, dos gestores, enfim. E por que é pedagógico? Porque a especificidade da escola é o pedagógico. A educação é um projeto constante de construção. Nós não podemos fazer um projeto, fizemos, pronto, está realizado, vamos lá. Não. Ele tem a sua construção totalmente desafiadora e provocativa o tempo todo, principalmente quando a gente for olhar para a diversidade. Veja, é um processo exclusivo da escola para a escola. E como eu já disse, deve ser articulada coletivamente. Fazer alguma coisa sozinho, até certo ponto, é mais fácil, porque eu tomo as decisões, eu vou lá, faço e decido. Porém, quando o trabalho é coletivo, há um grande desafio para a comunidade, porque a pergunta é a seguinte: como que eu vou fazer a comunidade, os pais, participarem das decisões da escola? Como que eu vou fazer a implementação de qualquer decisão da escola, sempre consultando a família, a comunidade, os professores? Isso dá muito trabalho, isso leva muito tempo, isso traz muita discussão. É verdade, eu concordo. Porém, se nós queremos um processo democrático, há realmente a necessidade de fazer essa interação entre a escola, entre a família e a comunidade. Quando a gente fala comunidade, é interessante isso, né? Porque são os avós, os tios, os vizinhos das crianças que estudam na escola, as empresas, as universidades ao redor, né? Toda aquela situação geográfica no qual o nosso aluno convive e vive. Vejam lá um vídeo e depois nós discutimos e conversamos sobre ele. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Salto para o Futuro. E nesta semana o tema é Gestão Educacional para a Diversidade. Hoje, no segundo programa da série, o foco é Diversidade e Educação Infantil. Uma educação antirracista desde a infância. Como a educação infantil pode contribuir para superar preconceitos, atitudes discriminatórias e promover a autoestima das crianças. É o que a gente vai ver no programa de hoje, então vamos aos destaques. Linha do Tempo, a infância em discussão. Os mitos, as histórias e as visões sobre a diversidade nos primeiros anos de vida. Preconceito e discriminação, como essas atitudes se formam na infância e como a escola pode ajudar a superá-las. Nossas equipes também mostram experiências de valorização da cultura afro-brasileira em escolas de São Paulo e de Belo Horizonte. E veja também uma entrevista com a psicóloga e pesquisadora Cida Bento, diretora executiva do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, o CERT. Em pauta, as relações raciais e o respeito à diversidade na educação infantil. Se você tem uma criança negra que se sente bem no corpo dela, que se sente bem com o cabelo dela, com o rosto dela, e uma criança branca que também se sente bem com ela própria e respeita e aceita a criança negra, você tem outra história sendo construída. Ficaram com vontade? Muito bem. O que nós trouxemos para vocês? O programa Salto para o Futuro, que faz uma discussão um pouquinho mais aprofundada sobre essa relação do projeto político-pedagógico, essa construção, o trabalho que isso dá. Então, a gente convida todos vocês a assistir a série, a participar, a discutir, conversar. Por quê?
O projeto político-pedagógico, ele começa a ser cobrado legalmente por todas as instâncias, as esferas das escolas. E elas começam a fazer esse projeto político-pedagógico. Porém, muitas escolas, muitos gestores fazem esse documento e deixam numa gaveta. Conheço pessoas até que pagam para alguém fazer o projeto político-pedagógico. Nós sabemos que algumas escolas compartilham os seus projetos, mas compartilham no sentido não de uma construção coletiva. Eles pegam o projeto político-pedagógico de uma outra escola e fazem uma adaptação para a sua. E nada disso, desculpem, é o caminho que deve ser percorrido. O projeto é uma construção coletiva das suas bases. Há necessidade de saber o que a escola e a comunidade quer, e isso não é reflexo do querer do diretor ou dos professores, é da comunidade na sua totalidade. E é engraçado a gente falar isso porque algumas vezes os gestores falam: ah, mas minha escola é de educação infantil, como que as crianças vão saber o que elas querem? As crianças sabem o que querem e sabem expressar dentro das suas limitações. Então, há necessidade de consultar, sim, os pequenininhos, as crianças, os seus representantes. Mas isso dá muito trabalho, realmente dá muito trabalho. Porém, quando a pessoa começa a participar das tomadas de decisões, ela é uma partícipe de todo o processo. Esse que é o legal da construção do projeto político-pedagógico. Eu já participei muitas vezes na escola disso, né? A gente tem a publicação de livros, de material, de artigo, enfim, porque é um caminho, né, longo, difícil, às vezes é vontade de fechar a sala, sentar e escrever sozinho, tomar decisões sozinhos, mas a gente percebe que o resultado desse processo não dá certo se for feito sem a participação de todos. Gente, como é projeto, o mais importante do que um documento final, que por sinal nunca se realiza, ele nunca finaliza, é que na sua construção as pessoas vão refletindo as necessidades da escola. Lembrando que essas reflexões vão virar texto, vão virar um documento que vai legalizar os fazeres dentro da escola. Eu quero, por exemplo, uma escola que atenda a determinada diversidade, ou a determinado tempo, ou com determinados modos que atendam a minha comunidade. Isso tem que ser contemplado no projeto político-pedagógico, porque ele vai ter um suporte para ser efetivado. Qualquer coisa, e olha que bacana isso, qualquer coisa que a minha comunidade decidir na escola e for unânime, for aprovado pela maioria, é legalizado dentro da escola. Existe essa possibilidade? Gente, é a determinação. A nossa escola precisa mudar a carga horária, precisa mudar o turno de atendimento. A nossa escola vai trabalhar com determinado conteúdo, né? Claro que nenhuma lei pode ser contrária à lei maior, a Constituição Federal e a LDB. Nós sabemos disso. Mas essas leis têm essas flexibilidades. Daí a importância de conhecê-las. E se isso estiver efetivado no meu projeto político-pedagógico, que é o documento, é a cara, é a lei, é a norma da minha escola, essas coisas podem ser feitas com bastante tranquilidade. Daí o perigo, né? Não tomar decisões em gabinetes fechados, porque se isso acontecer, pode ser contestado. Então vamos lá, chamar comunidade, chamar pais, chamar alunos e começar a conversar nessa construção. Mas o pai vai saber a necessidade da escola? Às vezes não. Daí o papel do gestor em fazer essa articulação. O pai sabe o que é o melhor para o seu filho. E se o pai não sabe o que é o melhor do seu filho, cabe à escola dizer isso para o pai também. A escola não atende aluno. A escola atende o que está dando suporte para o aluno. Nós sabemos disso. Então, esse processo é um processo cansativo, demorado, é caro para a escola, né? Porque você vai despender de vários recursos. Porém, os resultados desse processo, eles são efetivamente mais positivos
do que aqueles tomados fechados num gabinete ou em umas salas, sem a participação de quem está do outro lado e de quem vai fazer uso efetivo do trabalho escolar. Projeto político-pedagógico e a educação para a cidadania. Parece redundante, porque o projeto político-pedagógico, ele é um processo cidadão. Ele é um processo que exige a participação de todos os envolvidos no fazer da escola. O projeto político-pedagógico serve para refletir a realidade de cada escola. E para tal, é necessário realizar um diagnóstico que possa realmente mostrar quais são as reais necessidades daquela comunidade. Então, qual é o primeiro passo para uma construção concreta e correta do projeto político-pedagógico? É você fazer uma avaliação diagnóstica do que se tem. Paralelo a isso, nós temos que fazer uma consulta e perguntar aonde se quer chegar. Percebe? Projeto. Aonde estou e aonde eu quero chegar. Depois disso, é interessantíssimo determinar quais serão os caminhos para buscar aqueles objetivos. É claro que quando a gente fala, as coisas parecem bastante simplistas, né? Fácil. A gente tem uma escola ruim, que é uma escola boa, e agora, como fazer para sair da onde se está e chegar aonde se quer? O primeiro passo é o coletivo, por isso, cidadania, por isso, democracia, com a participação de todos. Mas da intriga, da confusão, da discussão, sim, dá. Isso faz parte para refletir a sociedade onde se está. E isso faz parte para se refletir a sociedade na qual se quer chegar. Vocês têm no material o livro, né, da qual eu sou uma das escritoras, e a gente trouxe para vocês uma citação desse livro que fala o seguinte: a educação visita sua realidade e propõe mudanças com interesses voltados para a comunidade que a serve e por ela é servida. Vejam, o que nós colocamos no livro e qual a reflexão que a gente traz para vocês? A escola atende a uma sociedade e essa sociedade atende a uma escola. Elas têm uma relação única, não comparável a qualquer outra. Nossa, mas são tantas as escolas, então são tantas as relações? Sim. Daí a necessidade do projeto político-pedagógico ser construído realmente no íntimo de cada escola. Cada escola deve ter o seu projeto. Cada escola deve pensar e refletir a sua realidade. É interessante porque eu já trabalhei em escolas vizinhas, na mesma quadra às vezes. E o que se pensava nas escolas, mesmo estando na mesma comunidade, era diferente. Lembrem-se, a escola, como instituição, possui uma identidade. Mesmo sendo vizinha, uma pode ser diferente da outra e uma pode ter atendimento diferenciado. E isso é bastante interessante e, principalmente, bastante rico. O que é necessário? Faz-se necessário que a comunidade escolar tenha conhecimento da identidade da sua escola e que participe da sua efetivação. Veja, todo método democrático, toda forma de participação, né, de cidadania, exige o conhecimento coletivo e a execução das decisões também de forma coletiva. É o ideal, né? O que nós trazemos? A gente traz o ideal. E o real? Acontece isso? Não acontece isso. Mas se nós não tivermos essa meta, se nós não tivermos esse percurso, e se não formos nós, professores, educadores, que mostramos esse caminho, a sociedade não muda. A ideia é o seguinte: a sociedade do jeito que está boa, é assim que você quer, a gente vai manter a sociedade da forma, ótimo. Se estiver bom para você e para a maioria que está à sua volta,
Se a decisão do coletivo for de manutenção da sociedade que está aí, não se mexe. Agora, se nós não estamos felizes, se a situação não é boa, se há necessidade de mudança, essa reflexão tem que começar a ser feita na escola, na educação básica. Porque lembre, o que o aluno leva da escola, ele solta, ele mostra, ele demonstra em casa. Assim como nós sabemos o que acontece nas famílias, porque os nossos alunos trazem de lá as informações, o contrário também acontece. Na educação, a política está voltada para o desenvolvimento humano. Qual que é o nosso papel? Desenvolver, deixar as pessoas e a comunidade melhor. Mas elas têm que saber disso. Elas têm que ter consciência de onde elas estão, das possibilidades que elas têm, porque a gente se acomoda. É uma tendência do ser humano fazer isso, né? Às vezes está bom assim, para que mexer? Mas a escola não pode ser acomodada. Saviani diz o seguinte: a dimensão política se cumpre na medida em que ela se realiza enquanto prática especificamente pedagógica. O que o Saviani quis dizer com isso para nós? Que o fazer político, o ser político, e nós, seres humanos, somos todos políticos, porque a palavra política vem das relações com os outros. Tá? Eu não gosto de política, eu não discuto política. Peraí, o que é política no seu entendimento? Ser político é aquele ser que vê o outro como igual, com os mesmos direitos e deveres que você tem. Então, eu me vejo na sociedade, eu participo da sociedade, eu tenho os meus direitos e os meus deveres. E quem está do meu lado tem o mesmo papel, né? Claro, com seres respeitando a diversidade, isso que é bacana. Então, temos os mesmos direitos, os mesmos deveres, porém somos diferentes e temos que respeitar isso. E as decisões tomadas politicamente por instâncias maiores, Estado, governo, têm que partir da nossa vivência, dos nossos quereres, dos nossos fazeres. Eu sei que o momento que nós passamos no nosso país é um pouquinho difícil, né? Se a gente for analisar a história mundial, a gente sabe que ela é cíclica. Então, é até relativamente fácil prever as coisas que estão acontecendo vão acontecer. É só ter um pouquinho de leitura. Mas, em nenhum momento da história, em nenhuma mudança da história, o papel da escola é tão importante ou foi deixado de lado. A escola é que forma os pensadores, a escola é que forma os críticos, a escola é que forma os políticos. E a escola que é capaz de mudar e transformar a sociedade posta. Então, cabe a nós, envolvidos na educação, de uma forma ou de outra, pensar realmente o que a gente quer. Quando eu falo em projeto político-pedagógico, eu falo do fazer da escola. Mas a gente tem que ter um projeto da gente também. Qual é o meu projeto como educadora ou envolvido na educação? Eu sou responsável pelo que está acontecendo na escola hoje. E o meu pensar de hoje vai ser o reflexo de amanhã. Algumas pessoas me questionam e falam, mas como que você vai ser responsável por uma coisa que está acontecendo numa escola lá longe, onde você não se envolveu? Como professora, esse é meu papel político. Eu assumo minha posição de professora. Eu tenho a minha responsabilidade. Eu tenho os caminhos, né, mostrados. Estou relativamente tranquila, porque parece que a gente tem feito as pessoas pensarem. E isso é importante. Quando você começa a transformar a sociedade, quando você começa a fazer com que as pessoas pensem por si própria, e não por causa de uma mídia, ou de uma propaganda, ou de interesses de terceiros, a gente começa a ter essa realização realmente profissional. Todos os envolvidos da educação têm essa obrigação. E o projeto político-pedagógico é a nossa ferramenta de atuação. Isso que é bacana, é isso que a gente tem que entender. O projeto político-pedagógico das escolas tem que refletir o querer das pessoas que estão nessa escola. Projeto político-pedagógico com vistas à diversidade. O projeto político-pedagógico
é a projeção do que a escola quer fazer e aonde quer se chegar, contemplando toda a sua comunidade. Daí, há necessidade de se prever o que vai acontecer de diferente. É interessante isso. Mas a escola não pode fazendo as coisas conforme elas vão acontecendo. Eu trabalhei em escola há muito tempo. E eu sei que na maioria das vezes é isso que acontece. As coisas vão acontecendo e a gente vai tentando solucionar os problemas. A gente vai apagando o fogo, né? O que vai acontecendo a gente vai. Mas o ideal realmente é que a gente tenha essa previsão das diferenças do que vai acontecer. A escola tem um importante papel social na sua comunidade. Portanto, é imprescindível esse exercício pedagógico. E ele tem que ser, gente, competente e socialmente envolvido, principalmente quando a gente pensa no diferente. Na minha escola, na minha comunidade, nós não temos alunos cegos, nós não temos alunos surdos, nós não temos, né? Bom, primeiro, dificilmente em alguma sociedade não tem alguma pessoa que é um pouquinho diferente dos outros. E se ela não tem hoje, pode ser que ela tenha amanhã. O que a gente vê, e vocês vão concordar comigo, alguma escola que não tem acesso nenhum. De repente aparece um cadeirante. Meu Deus, vamos lá, correndo, construir rampa e acesso e banheiro. De repente o aluno foi embora. Então deixa, sei lá, aquele negócio mais ou menos, tá bom assim. Daí vem um aluno com deficiência visual. Lá vamos nós fazer plaquinha. Não. Nós devemos abrir as escolas contemplando todas as possibilidades de diversidade. E elas não são só para crianças surdas, para as crianças cegas, Down, enfim. São para homossexuais, os gays, são para salas só de meninas, só de meninos, adultos, crianças, superdotados, enfim. Contemplar as possíveis diferenças que existem. Lembrando que, dentre os ditos normais, né, as crianças normais, há mais diferenças do que se tem com os diferentes. É uma reflexão bastante interessante. É mais fácil você atender, por exemplo, uma criança com uma deficiência física, porque você está vendo aquela deficiência. Então, você sabe que ele precisa de uma rampa. Você sabe que a sala de aula tem que ter uma porta maior, o banheiro tem que ter mais acesso. Eu digo que é mais fácil porque é concreto isso. E quando eu tenho uma criança que traz uma carência afetiva do lar? E quando eu tenho uma criança, um aluno, que é resultado de uma violência familiar, né? Ou se eu tenho uma criança que tem a família com sérios problemas, transtornos, enfim. Como que a escola prevê esse atendimento? Então veja que bacana o que o Barreto diz. Ele fala o seguinte: excluem-se da escola os que não conseguem aprender. Excluem-se do mercado de trabalho os que não têm capacidade técnica, porque antes não aprenderam a ler e a escrever e contar. E excluem-se, finalmente, do exercício da cidadania esses mesmos cidadãos, porque não conhecem os valores morais e políticos que fundam a vida de uma sociedade livre, democrática e participativa. Assim, é papel da escola garantir a todos as mesmas possibilidades. Eu costumo perguntar para os meus alunos do curso de pedagogia, normalmente no começo do curso, para que serve a escola? Né? E daí vem aquele bando de resposta. Para dar educação, para dar respeito, aprender a ler, escrever, blá. E a gente faz uma reflexão durante a aula e a gente conversa bastante sobre isso. E a conclusão que nós chegamos é que a escola tem que possibilitar escolhas. Né? Escolhas. Eu escolho ser isso. Eu quero ser isso. É uma escolha minha. Então, a escola tem que possibilitar escolhas. Veja, no seu trabalho profissional, o que você faz? Você efetivamente escolheu fazer isso? Eu quero fazer isso, vou estudar, me preparei, me formei para isso? Ou foi um acaso? Ou aconteceu?
A escola tem que dar condições para as pessoas conhecerem as diferentes possibilidades e escolher qual lhe agrada, qual lhe convém melhor. Essa é a função da escola. Para essa escolha, tem que ter todo um subsídio cultural, educacional. Para isso que nós estamos aqui. E esse subsídio tem que ser dado para todos. Aquele que gazeia a aula, aquele que não assiste a aula, que foge, aquele que é violento, aquele que mente, aquele que engana o professor, que cola, ou que briga. Quem mais precisa da escola? Né? Na formação de professores, muitas vezes, as aulas são dadas como se todos os alunos fossem iguais e tivessem as mesmas respostas. Se você fizer isso, acontece isso. Se você fizer aquilo, acontece assim. Você avalia assim, enfim. Mas, na realidade, no dia a dia, a gente sabe que as coisas não acontecem desse jeito. Os professores novatos chegam para a gente e falam assim, nossa, eu não sei lidar nessa situação. Que bom quando o professor admite essa carência na sua formação e vem conversar conosco. Porque daí, sabe o que nós, pedagogos, fazemos na escola? A gente pega o projeto político-pedagógico. Porque lá no projeto tem a concepção de ser humano que a gente quer formar, a concepção de ser humano que nós temos da nossa realidade, né? A concepção que a comunidade tem da sociedade, de onde se quer chegar. Veja, quando a participação coletiva na escola e na comunidade é realizada, as decisões, elas são realmente mais aceitas por todas. Há realmente o diálogo constante entre as diferentes instâncias e daí se chega num consenso. Cabe a todo mundo conhecer o contexto em que se está inserido e trabalhar para adequar esse contexto às necessidades de cada ambiente. Para isso, gente, é necessário construir o projeto político-pedagógico voltado à diversidade escolar, que atue como principal instrumento disseminador das práticas exclusivas. As práticas escolares têm que ser todas inclusivas, tanto para os alunos que apresentam aquelas dificuldades visíveis, como para os alunos que apresentam aquelas dificuldades não visíveis, que, para mim, na minha opinião, são as piores. Essa inclusão também não se dá só no olhar do aluno, mas do professor, do gestor, dos funcionários, dos pais, das pessoas que visitam ou que trabalham a escola. Essas diferentes instâncias têm que ser contempladas no projeto político-pedagógico. Meu Deus, então é muita coisa. É muita coisa. É um documento bastante longo, bastante denso e bastante sério. Mas que, quando é feito por várias pessoas, a sua complementação fica, eu não vou dizer mais fácil, né? Mas fica menos complicada do que se você realmente for fazer sozinho, ou pior ainda, foi pegar um projeto político de algum outro lugar. Algumas secretarias de educação têm alguns moldes prontos e enviam com determinados pontos a serem abordados pelo projeto. Isso não engessa o projeto político-pedagógico de cada escola e não é para engessar, não deve engessar. Tanto que a análise dos projetos é bastante demorado, porque eles são diferentes. As necessidades de cada escola são diferentes. E elas devem abordar as diferenças que essa escola tem ou mais que vai ter. Olha o desafio que está posto aí. Eu tenho que prever o que pode acontecer e estar preparado realmente para isso. Parece um tanto utópico, eu sei, né? Mas o que seria de nós, pensadores, estudiosos, professores, se nós não tivéssemos esse sonho a buscar e a percorrer? Eu desejo, então, um projeto político-pedagógico para todas as escolas, com muito trabalho, muita realização e com muito objetivo bom no seu final.